Bom dia, galera do oitavo ano. Vamos abrir o livro didático na página 41, tá? Vamos falar sobre potência e energia elétrica, que a gente precisa finalizar o livro, tá, pessoal? Eu provavelmente vou postar todas as aulas que ainda está faltando hoje. Por quê? Porque a gente precisa finalizar o livro. Preciso que vocês me ajudem para finalizar os dois livros, para poder passar o exercício de revisão para vocês, que teoricamente semana que vem já seria semana de prova, então a gente já está um pouco atrasado no conteúdo. Então vamos dar uma agilizada aí, tirem as dúvidas nos comentários, mas procurem tirar as dúvidas e fazer os exercícios, porque a gente precisa, né, dar uma agilizada nesse conteúdo. Então vamos lá, leitura. Quando utilizamos motores elétricos, como secador de cabelo, televisor, liquidificador, etc., a energia elétrica é convertida para outro tipo de energia, como térmica, luminosa, sonora, mecânica, etc. Por exemplo, se liga um ventilador, ele converte energia elétrica para energia mecânica. O que seria essa energia mecânica? Energia de movimento da palheta. E a energia térmica, que é quando aquela parte do motor do ventilador começa a esquentar. O liquidificador é a mesma coisa, a parte do motor esquenta, mas ele também converte energia elétrica em energia mecânica, que é para fazer a palheta do liquidificador, né, funcionar para, né, triturar os alimentos, fazer os sucos e etc. O secador de cabelo é um exemplo clássico de conversão de energia elétrica em energia térmica, onde ele esquenta o ar para fazer os procedimentos. E a TV, né, energia sonora, luminosa e energia térmica. Vamos falar sobre potência elétrica. A rapidez com que o dispositivo converte energia elétrica em outro tipo de energia é medida pela potência do aparelho. Ou seja, aparelhos de grande potência são capazes de converter energia mais rápido do que aparelhos de baixa potência. Um secador de cabelo mais potente, por exemplo, esquenta mais o ar e o sopra com mais velocidade que um secador menos potente. Claro que isso faz com que o primeiro consuma mais energia elétrica que o segundo. Então, quanto maior a potência de um aparelho, maior a energia elétrica que ele vai consumir dentro da rede. Matematicamente, podemos concluir que a potência, que é pot, é a razão entre a energia, que é transformada pelo dispositivo, e o tempo de funcionamento. Ou seja, potência, que é pot, é energia. Essa energia geralmente é medida em joules, tá, pessoal? E o joule é simbolizado pela letra J sobre o tempo. Geralmente esse tempo é expresso em segundos, tá? Então a potência ela é dada em joules por segundo, só que também existe uma segunda unidade de potência, que a gente chama de watts. Essa unidade chamada de watts, ela é simbolizada pela letra W. Então, se a potência estiver expressa num problema, ela pode ser expressa em joules por segundo ou watts, como a gente vai ver mais abaixo agora. No Sistema Internacional de Unidades, a potência é dada em watts, a energia em joules e o tempo em segundos. No dia a dia, contudo, outras unidades também são utilizadas, especialmente nas medidas. Potência em kilowatt, né? 1 kW equivale a 1000 watts, tá? O tempo em horas, 1 hora equivale a 3.600 segundos, e energia em quilowatts-hora, 1 kWh equivale a 3.600.000 joules, tá? Então vamos lá, página 42. Nos aparelhos domésticos, a potência é escrita neles próprios ou está presente em seu manual, assim como a tensão de funcionamento. No caso dos aparelhos elétricos, essa potência é uma relação entre a tensão, que é U, e a corrente elétrica que os atravessa quando estão em uso. Quanto maior a tensão aplicada no dispositivo e a corrente que passa por ele, maior é a potência, ou seja, maior é a quantidade de energia transformada, e por isso maior é a potência. Consequentemente, a potência elétrica pode ser determinada matematicamente por Pot é igual a U vezes I. Tá? Então já tem duas formuletas aí para potência. A gente pode dizer que a potência é tensão vezes a corrente, ou a potência pode ser a energia dividido pelo tempo. Então já existem duas fórmulas para a gente, né, relacionar a potência elétrica. A potência pode ser energia sobre tempo, né, ou pode ser tensão vezes a corrente. Vamos falar um pouquinho de energia elétrica. No Brasil, o consumo de energia é registrado em um medidor de energia conhecido popularmente como relógio. A conta de energia elétrica das residências é calculada em kWh. Assim, para saber a energia consumida por um aparelho, uma maneira prática de reordenar as variáveis da equação anterior é isolando a energia E. Então, a energia é igual a potência vezes o tempo. Assim, um forno elétrico de potência 4 kW, que fica ligado 2 horas por dia, consome energia igual a potência vezes o tempo, ou energia é 4 vezes 2, ou seja, a energia vai ser 8 kWh
de energia por dia. Reparem aí que aqui não teve que modificar nada, porque a potência já estava em quilowatts e o tempo já estava em horas. Agora vamos supor que esse aparelho ele tivesse uma potência, né, de 250 watts, né, e ele ficasse ligado meia hora por dia, né? Então, qual seria o consumo diário desse aparelho? Eu teria que pegar 250 watts e transformar para quilowatt. Eu já sei que 1 kW equivale a 1000 watts. Então, na verdade, eu vou pegar 250 e dividir por 1000. Então, já vai dar... essa potência vai dar 0,25 kW. E eu falei que esse aparelho fica ligado meia hora, né? Então, na realidade vai ser 0,5, né? Se fica meia hora, 0,5, porque meia hora equivale a 0,5 horas. Se eu pegar 0,25 e multiplicar por 0,5, vai dar 0,125. Então, nesses casos aí, a gente tem que aprender a converter tudo na unidade correta. Lembrando que a potência tem que estar em kW e o tempo tem que estar em horas, tá? Ou se quisermos a conta em um mês, é multiplicar 30 vezes 8, que vai dar 240 kW por mês. Esse é um valor bastante alto para o consumo de energia elétrica em apenas um aparelho em uma residência. Um dos motivos para isso é que os equipamentos que transformam energia elétrica em calor, como o forno, costumam ter potência alta, e se usados com muita frequência, consomem uma quantidade significativa de energia no fim do mês. Esse é um dos motivos pelos quais os fornos costumam ser a gás, pois em geral o custo do gás de cozinha é menor que o custo de energia elétrica para o consumo equivalente. Página 43. Efeitos da passagem da corrente elétrica. Uma das principais consequências da passagem da corrente elétrica em um condutor é a transformação da energia elétrica em térmica, o que explica o aquecimento da maioria dos aparelhos elétricos durante o funcionamento. Esse fenômeno é o já citado efeito Joule, nomeado em homenagem ao físico britânico James Prescott Joule. Nos sólidos, a explicação desse fenômeno está relacionada à transferência de energia cinética, energia de movimento dos elétrons dos átomos do material por onde passa a corrente elétrica. Quando os elétrons com energia cinética colidem contra uma estrutura cristalina do sólido, parte da energia cinética é transferida para os átomos, aumentando o nível de vibração dos átomos que compõem a estrutura cristalina. Como estudamos anteriormente, o nível de vibração dos átomos de moléculas está relacionado com a energia térmica e temperatura do material, ou seja, quanto maior a energia dos átomos e das moléculas, mais calor ele vai transferir para um material. Então, mais quente esse material vai ser. E essa propriedade que as moléculas têm de se movimentar e gerar calor, a gente pode chamar de efeito Joule, tá? Isso significa que o efeito Joule existe em qualquer dispositivo elétrico. Em alguns esse efeito é indesejado, pois reduz a eficiência do equipamento, como computadores e celulares. Em outros, todavia, esse efeito é a base do funcionamento, como secadores de cabelo, ferros de passar e chuveiro. Então, o efeito Joule para os equipamentos, ele tanto pode ser, né, ajudar esse equipamento, como no caso dos equipamentos que realmente precisam esquentar, que é o caso do ferro elétrico, o caso dos chuveiros elétricos, dos secadores de cabelo, ou ele pode reduzir a eficiência do aparelho, como é o caso dos celulares, dos notebooks e por aí vai. Só ler aqui o que é energia cinética. Energia cinética é uma energia mecânica que está relacionada com o movimento dos corpos, e a estrutura cristalina é um conjunto de propriedades que descreve a forma como estão espacialmente ordenados os átomos e moléculas. Lembrando, qualquer dúvida, postem nos comentários. Finalizei aqui a explicação da página 43 e já vai passar a página 44 e 45 para vocês fazerem, tá? Após passar a página 44 e 45, eu já vou passar para o próximo conteúdo, que é aqui na página 46, formas de energia e sua transformação. Vamos continuar. Os combustíveis são fontes de energia utilizadas nas máquinas presentes em nosso dia a dia. Esses combustíveis armazenam energia, por exemplo, em suas ligações químicas, como é o caso do petróleo, do álcool e do carvão. Mas como ocorrem as transformações de energia para que a energia elétrica esteja disponível em nossas residências? É o que vamos estudar a partir de agora. A maior parte da energia elétrica gerada no Brasil tem origem nos recursos hídricos, ou seja, vem da água, fontes de água, e vem das diversas usinas hidrelétricas distribuídas pelo país. Essas usinas são pouco poluentes quando estão transformando a energia do movimento das águas em energia elétrica. Para isso é preciso que a água esteja represada por grandes barragens e que seja direcionada por dutos até a turbinas que movimentam os geradores. O gerador é o dispositivo responsável por realizar essa transformação.
O princípio de funcionamento de gerador de uma usina hidrelétrica é semelhante aos utilizados em usinas eólicas, que utilizam os ventos, e em usinas maremotrizes, que utilizam o movimento das marés. O esquema a seguir ilustra como as usinas hidrelétricas transformam a energia cinética das águas em energia elétrica. Então, o funcionamento de uma hidrelétrica ele é básico, né? Ele é conversão de energia mecânica, ou seja, energia de movimento das águas, e energia elétrica. Para que haja essa conversão, tem que haver o movimento de um gerador. Aí aqui a gente tem as etapas de como esses geradores funcionam, aqui na página 46. Vamos lá, leitura. Energia potencial gravitacional do sistema, relacionada à altura, é convertida em energia cinética à medida que a água desce pela tubulação, ou seja, como a água ela se encontra, né, com uma altura em relação ao sistema, ela vai descer. Então, quando ela desce, ela vai adquirindo velocidade. Então, vai se transformando numa energia cinética que vai descer pela tubulação e ela faz girar um complexo de sistema de pás e rotores que estão acoplados ao gerador, e o gerador vai converter essa energia mecânica de movimento da água em energia elétrica. Página 47. Dizemos que a energia gerada por uma hidrelétrica é renovável, pois o próprio ciclo da água possibilita o reabastecimento dos reservatórios e a continuidade da geração. A instalação de uma hidrelétrica, porém, acarreta sérios impactos sociais e ambientais, principalmente em virtude do alagamento de grandes áreas para encher a barragem. Isso causa a retirada de pessoas que habitam a região e mudanças na fauna e na flora locais, já que o ambiente precisa ser modificado e uma grande área deve ser alagada. Há também mudanças no microclima da região em razão da alteração na vegetação, da maior quantidade de água e da maior umidade relativa do ar, além da desapropriação de muitos imóveis e terras locais, muitas vezes terras indígenas. Há ainda a decomposição da matéria orgânica presente no fundo da barragem, que causa a emissão de compostos de carbono prejudiciais à atmosfera. Outro tipo de usina geradora de eletricidade é a termoelétrica, na qual algum combustível é utilizado para aquecer a água na caldeira e obter vapor d'água em alta pressão. O vapor é acelerado em direção a uma turbina que transmite o movimento de rotação ao gerador, transformando o movimento em eletricidade. A eletricidade é direcionada por uma rede elétrica e o vapor continua seu caminho por dentro dos dutos, passa por um condensador, no qual volta ao estado líquido e é bombeado novamente para o sistema. A condensação do vapor pode ser feita com o uso de água do rio, lagoa ou mar. O funcionamento de uma termoelétrica já é um pouquinho diferente, porque ele precisa de água aquecida para ser transformada em vapor d'água. E aí vai ser esse vapor d'água que vai ajudar a acelerar a turbina dos motores para gerar esse movimento, e esse movimento, né, gerar eletricidade. Ok? Então vamos lá, continuando. Usinas termoelétricas normalmente utilizam uma fonte de energia não renovável, pois sua reposição pela natureza é lenta. Seus impactos mais visíveis costumam ser a poluição do ar, no caso da queima de combustíveis fósseis, carvão ou gás natural, por exemplo, ou risco de vazamentos, no caso de combustíveis radioativos, usados nas usinas termoelétricas nucleares. Além disso, a água utilizada para resfriar o vapor no condensador é devolvida mais quente para o local de onde foi retirada. Isso gera alterações nos ambientes aquáticos. Tá? Então, as usinas termoelétricas elas têm esse problema. Tá? Geralmente, elas costumam poluir o ar, tá? Se algum combustível fóssil for queimado, e no caso de vazamento, né, ela pode pode causar problemas ao meio ambiente. Outra coisa, para resfriar o vapor d'água, esse vapor d'água geralmente é jogado, essa água quente, num local onde a água está mais fria, e a modificação, né, da temperatura da água pode, né, gerar influência sobre o ecossistema que está ali naquele local, sobre os peixes, sobre os animais que vivem ali naquele local. Tá? Finalizando aqui a página 46 e 47, página 48, podem fazer também, tá, pessoal? Vou finalizar a aula por aqui, tá, pessoal? Vai faltar o último conteúdo de máquinas elétricas, mas eu vou já fazer a aula para postar, tá? Até mais!